aqui está ele. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, canal A Voz Celeste. Cruzeiro, próximo de anunciar reforços. Empate com o Corinthians foi bom para Raposa. O Wallace pode ser negociado. E o que esperar dos próximos jogos da Raposa no Brasileirão? Tudo isso você confere comigo, Henrique Nezer, a partir de agora. Lembrando que eu falo em nome de Bravo Bet, a bet de quem é bravo de verdade. E Supermercados BH, maior com você. Além de todos os nossos parceiros no Rodapé Dinâmico. E eu já vou começar perguntando, o empate com o Corinthians ontem foi bom ou foi ruim pro Cruzeiro? Porque hoje a repercussão nas redes sociais foi bem dividida, né? Muitos torcedores achando que o empate foi legal, já outros achando que o Cruzeiro deveria ter ganhado lá dentro do Corinthians, que não vive um bom momento. Mas e você, o que acha? Foi bom ou foi ruim esse empate? Já começa escrevendo aqui nos comentários. Minha opinião é a seguinte, gente, o que separa o Cruzeiro hoje do Flamengo é um ponto. E esse um ponto que o Cruzeiro ganhou ontem lá dentro do estádio do Corinthians é o que nos faz líder hoje. Então a gente tem que entender todo o contexto do jogo de ontem. O próprio Léo Jardim, na entrevista coletiva, disse que o gramado perfeito lá da Arena Corinthians, né, fez a bola correr mais e os jogadores não estavam preparados, né, com esse tipo de jogo. Você pega o Fabrício Bruno, por exemplo, que deu entrevista falando que jogou gripado e fez uma baita de uma partida. Outro que fez uma partida espetacular foi o Vidalba. Que o Vidalba jogou de bola ontem, lá dentro da casa do Corinthians, foi uma coisa espetacular. Tá certo que o Cruzeiro foi muito aquém, né, do Cruzeiro que a gente está acostumado a ver. Mas todos esses fatores contribuíram para quê? Um empate de 0-0 lá dentro da arena. Que para mim é resultado positivo. Não é à toa que esse um pontinho é que traz a diferença aí entre Cruzeiro e Flamengo. Se tivesse perdido lá ontem, estaria empatado ali no número de pontos. Então vamos agradecer por esse ponto conquistado lá dentro, que ele já está fazendo a diferença agora, você imagina lá no final do campeonato. Então, por mais que muita gente pense que o Cruzeiro tinha que ter ganhado, porque o Corinthians está no meio de tabela, a gente tem que ter ciência de uma coisa. O Cruzeiro hoje está invicto, né? São 11 partidas sem perder, são 8 vitórias, 3 empates, mas uma hora o time vai oscilar e vai acabar perdendo. Não vai ser todo jogo que vai ser igual aquele jogo contra o Sport, contra o Grêmio, contra o Juventude, contra o Flamengo, que foi um jogão, né? Contra o Palmeiras. Vai ter algum jogo, até por desgaste. Os jogadores vão acabar oscilando ali e a gente tem que estar preparado para uma possível derrota futura. Hoje o campeonato ainda falta 3 rodadas para acabar o primeiro turno. O Cruzeiro está invicto, com essa série invicta aí. Não é à toa, gente, que tá aqui, ó, 5 jogos jogando, visitando o adversário, sem tomar gols. Então olha a importância desse time hoje. Olha a consistência, né, a solidez firme que tá essa defesa. Muito responsável por isso, Cássio, Fagner, o próprio Fabrício Bruno, Vidalba e o Kaique. Essa defesa do Cruzeiro aí, com esses 5 jogadores, você pega os volantes que estão sim perfeitos, mas tudo começa até lá na frente, com a marcação de bola ali do Wanderson, do Caio Jorge, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Mas a gente tem que entender o seguinte, o Cruzeiro vai oscilar no campeonato, como oscilou, vai ter algumas dificuldades, e a gente tem que entender que não é todo jogo que vai ganhar. Ontem eu estou muito satisfeito com esse placar, porque 1-0 lá dentro seria fantástico, né? Tivemos oportunidade de fazer 1-0. Mas o 0-0 trouxe um ponto para Belo Horizonte. E esse ponto vai fazer muita diferença aí nos próximos jogos. Mas esse empate de 0-0 mistura já com essa próxima notícia. De acordo com o que foi divulgado hoje, o Pelaipe diz que o Cruzeiro está ali, ó, pertinho para anunciar os reforços. De acordo com o que foi divulgado aí, tem algumas negociações bem avançadas e a qualquer momento o Cruzeiro pode anunciar 2 ou 3 jogadores. E ontem ficou claro que a gente precisa sim de um banco. A gente pode imaginar que nesse segundo turno, os treinadores aí dos times adversários do Cruzeiro já vão ficar manjando ali essa jogada do Léo Jardim. Ontem mesmo o Corinthians fez uma partida boa na parte defensiva, então você vê que neutralizou ali um pouco as jogadas, as ações do Cruzeiro, porque já tá ficando manjado. Então o Cruzeiro trazendo reforço é importante para esse segundo turno, para quando chegar no segundo tempo, mexer, o time ir com gás, continuar com a mesma intensidade. E também tem essa questão que toda essa jogada do Léo Jardim vai ficar manjada e cada vez mais os adversários vão conseguir neutralizar as ações do Cruzeiro. Mas o Pelaipe diz que
que tá para chegar aí a qualquer momento 2 ou 3 reforços. Segundo foi divulgado, um atacante de beirada e um atacante ali de centro. Agora vamos aguardar, né? Pra gente ver, porque a gente tá ouvindo falar de reforço já tem muito tempo e hoje o Cruzeiro não faz loucuras aí por reforço porque tem um departamento de scout, nenhum nome que foi cogitado foi avulso. Primeiro passa pelo departamento de scout, o Cruzeiro vê ali o que pode render esse jogador a curto, médio e longo prazo e só depois é feita a proposta. Então vamos confiar aí no departamento de scout, vamos confiar no Pelaip que diz que a qualquer momento pode chegar algum reforço e a gente pensar no longo do campeonato. Longo do campeonato esse que o Cruzeiro já começa agora domingo contra o Ceará. Se empatou contra o Corinthians lá em São Paulo e buscou um ponto, é 3 pontos que nós precisamos agora, domingo contra o Ceará. Porque se quer manter ali na briga do campeonato, meu amigo, precisa ganhar do Ceará. Cruzeiro que vai pegar o Ceará domingo, depois pega o Botafogo fora de casa e depois pega o Santos dentro de casa. Só que o Flamengo também vai pegar o Atlético Mineiro dentro de casa, o Ceará fora de casa e o Mirassol dentro de casa. Ou seja, na última rodada do Brasileirão ali, o Flamengo vai estar jogando com o Mirassol e o Cruzeiro vai estar jogando com o Santos. Então é importante que o Cruzeiro pontuar em cada jogo desse. Cada partida dessas 3 últimas que faltam aí pro Cruzeiro, tem que ser como se fosse uma final para poder parar. Terminou ali o primeiro turno com uma vantagem boa em cima do Flamengo, porque o Flamengo pega o Atlético Mineiro, pega o Ceará e o Mirassol. Mas o Cruzeiro precisa pontuar, principalmente nesse jogo domingo contra o Ceará. Não vai ser um jogo fácil, acredito que não vai ser um jogo fácil, mas é o Cruzeiro com a mesma intensidade que encarou todos os adversários dentro de casa. Não é à toa que nós estamos invictos dentro de casa, né? Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, estamos invictos, Cruzeiro indo para cima dos adversários, sufocando o tempo todo, assim como foi feito com o Flamengo, e eu tenho certeza que é mais 3 pontos. Agora, uma coisa que todo torcedor do Cruzeiro vai ter que mudar daqui para frente antes a gente torcia aí para o Wallace ser negociado com algum clube brasileiro. Agora a gente vai ter que torcer para o Wallace jogar muita bola. Porque contra o Juventude, ele fez o 7º jogo dele, então não pode ser negociado com nenhum clube da Série A para disputar o Campeonato Brasileiro. Então o Wallace vai continuar no Cruzeiro, ele já disse, manifestou anteriormente dizendo que não queria sair do Cruzeiro, que queria brigar pela posição ali. Você viu o Pedro Júnior, né, falando em entrevista que o Wallace é um cara dedicado, um cara que trabalha muito. Então a gente torce pro Wallace ser igual um Vidalba, né? Que até então estava esquecido ali, a torcida pegava um pouco no pé. E quando recebeu a oportunidade, teve ali a minutagem, trabalhou bastante, hoje é peça fundamental para o Cruzeiro. Um dos melhores zagueiros atuando no futebol brasileiro hoje é o Vidalba. Então a gente torce, né, para que o Wallace consiga fazer esse mesmo nome que o Vidalba fez, que o Wallace consiga com muito treino e empenho, porque o que resta pra gente agora é torcer para ele, porque não pode ser negociado aqui dentro para disputar o Campeonato Brasileiro. Então vamos torcer para o Wallace, a partir de agora, fazer boas jogadas, subir o nome dele, assim como o Vidalba subiu o nome dele. E falando em nome, você tá com nome sujo, meu amigo? Isso é porque você não conhece a Limpa Nomes S.A. O número tá aparecendo aqui na tela. E você pode procurar que eles vão tirar o seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista, e você vai voltar a ter crédito. Quer coisa mais importante do que ter crédito? Então procure agora o número que tá aparecendo na tela e aumente o seu score, limpe o seu nome. E ó, vou te falar, funciona mesmo, viu? Liga pro número que tá aparecendo aqui agora e vai ser feliz com a Limpa Nomes S.A. E se você chegou até aqui, segue o canal para você ficar por dentro de tudo que rola com a Raposa.